bem-vinda a mais uma live Maquiagem na Prática. E a live de hoje tá super especial, porque eu vou ensinar pra vocês como fazer um olho, um esfumado nos olhos, super fácil de fazer. E tu pode alterar a cor, dependendo da cor que tu gosta de fazer o esfumado. Porque o principal aqui é te ensinar como fazer, pra te treinar em casa e fazer aquele esfumado maravilhoso, incrível, aquele esfumado que dá inveja de verdade. E vocês vão perceber que o esfumado não é difícil de fazer, tá? As lives de quarta-feira serão sempre com conteúdo prático de maquiagem para que vocês possam reproduzir em casa. Então, toda quarta-feira eu vou trazer uma maquiagem pra gente fazer junto, combinado? A ideia aqui é te mostrar como fazer para que tu consiga fazer em casa também, tá bom? Aproveita e já envia essa live pras amigas, pra todo mundo aprender a fazer esse esfumado super fácil. Vocês vão ver que é facinho mesmo, só vocês treinarem que vocês... Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer esse esfumado em casa também. E como eu tinha prometido nos stories, eu vou falar pra vocês sobre alguns produtinhos que a gente usa na preparação de pele, porque vocês responderam na enquete que vocês têm dificuldade e vocês não se sentem confiantes para usar esses itens na hora da maquiagem do dia a dia de vocês. Então, acompanha a live aqui comigo até o final, que no final eu comento um pouquinho sobre esses produtos, tá? Vou falar principalmente do primer, da bruma e dos produtos que a gente usa antes de aplicar a base, tá? Porque muitas vezes esses produtos podem atrapalhar ou ajudar o resultado da tua preparação de pele, beleza? Então eu vou deixar pra falar no final porque a estrela da live hoje vai ser esse esfumado que eu vou construir junto com vocês. Se tu tem alguma sombra aí na tua casa que tu gosta de usar, mas que tu ainda sente um pouquinho de dificuldade na hora de fazer o esfumado, agora é a hora. Vai lá, busca essa sombra, pega um pincel fofinho pra te ajudar a esfumar. Se tu tiver um pincelzinho de espuma, pega um pincelzinho aí ó, de espuma pra te ajudar a aplicar essa sombra, que vai ser bem fácil. E eu quero que vocês entendam como constrói esse esfumado, tá? Porque é a partir desse esfumado que vocês vão conseguir fazer outros esfumados. Esse é a base. Se vocês aprenderem a fazer assim na live de hoje, vocês vão conseguir, aos poucos, acrescentar mais cores, fazer esfumado com 2, com 3, com 4 cores, conforme vocês quiserem. Mas a base do esfumado eu vou ensinar pra vocês aqui hoje, combinado? Então sejam muito bem-vindas, enviem a live para mais mulheres, vamos chamar a mulherada pra cá pra aprender a se maquiar. E se tu for fazer esse esfumado em casa, depois me conta se tu gostou, se tu achou fácil, se tu conseguiu concluir esse esfumado, combinado? Que o importante aqui é vocês aprenderem, colocarem em prática pra saber se tá dando certo, né? Se vocês estão no caminho certo também. E, gente, questão de esfumado é o seguinte. Toda vez que a gente faz algo a primeira, segunda, terceira vez, não vai sair tão perfeito. Só que como que a gente chega à perfeição? Praticando, repetindo. Então, assim, é fácil, é bem tranquilo, não tem mistério mesmo. Mas o que vai fazer com que vocês tenham um resultado bom? O treino, a habilidade de te maquiar, que foi o assunto da live de segunda-feira. Se tu não assistiu ainda, corre no perfil depois que acabar essa live aqui, pra te poder entender um pouquinho sobre... Não existe uma mulher que não tem habilidade de se maquiar, que habilidade a gente desenvolve. E a gente desenvolve como? Treinando. Isso é bem tranquilo, tá? Ninguém fica bom em algo fazendo pouco esse algo, tá? Tem que fazer várias vezes mesmo. Então, gurias, vamos partir para parte do esfumado em si. Quando a gente pensa em esfumado, a gente pensa naquele degradê, naquela cor ficando mais que fica mais forte e depois vai ficando mais clarinha, certo? Para dar aquele efeito degradê.
né? Então a sombra ela vai como se ela fosse sumindo nos olhos. Esse esfumado pode ser feito com várias sombras. Tu pode escolher a cor que tu quiser e a forma de fazer vai ser a mesma, independente da cor. Eu indico que, se tu estiver começando, use tons de marrons ou tons mais marsala, mais puxado pro terra. Eu vou usar essa cor aqui hoje, porque fica um esfumado bem elegante, inclusive, tá? Por quê? Se tu for começar com o preto, por exemplo, ou com cores muito escuras, tem a tendência de esse olho ficar marcado em função da intensidade da cor, tá? Porque o preto normalmente fica com aquela cor mais escura mesmo. O marrom, ele, mesmo que ele seja um marrom mais forte, quando tu for fazer o degradê, tu vai perceber essa transição da cor, tá? Então, eu indico que vocês comecem com tons de marrons, um rosadinho, algo do tipo, para depois a gente passar pro preto, tá? Que o preto a gente tem que realmente ter um pouquinho mais de cuidado, ainda mais se tu tiver com a pele pronta. Então, se tu for fazer o esfumado, eu indico que tu faça o esfumado primeiro, para depois tu fazer a pele, tá? Que se cair alguma coisinha nos olhos, a pele, como a pele não vai estar pronta, não vai ter problema nenhum. Mas sempre comecem com cores marrons, rosados, que vai ficar mais fácil de tu perceber esse esfumado. E também porque o preto, ele tem o seu detalhe na hora de fazer a maquiagem para que o esfumado com o preto fique perfeito. A gente não quer fazer um esfumado onde fique uma parte mais escura que a outra ou manchado. Então, o indicado é fazer realmente com um marrom, tá? Cores mais leves, pra gente iniciar e entender como que essa cor vai se comportar nos nossos olhos. Gurias, se vocês tiverem alguma dúvida, vão deixando aqui nos comentários que eu respondo vocês conforme vai passando a live. E se alguma de vocês quiser conversar ao vivo comigo, pode pedir a solicitação, que depois, no final, eu reservo um tempinho pra gente conversar ao vivo. Combinado? Então, assim, quando a gente vai aplicar a sombra nos olhos e a gente quer que esse degradê, que esse esfumado, que essa transição de sombras fique bonita, primeira coisa, não aplica essa sombra passando do teu ossinho. A sombra vai ficar sempre na pálpebra móvel, tá? Na pálpebra fixa, não, que é onde tem esse ossinho, tá? O côncavo é esse osso. A sombra vai ficar sempre para baixo, tá? Sempre para baixo desse ossinho. Por quê? Porque a gente quer que essa cor fique mais forte aqui e que ela vá clareando para cima, certo? O que acontece se tu aplicar sombra demais aqui no côncavo, por exemplo? Para onde tu vai esfumar essa sombra? Como que tu vai clarear essa sombra se tu já tá no limite? Então, a primeira observação que a gente vai fazer é essa. Não aplicar a sombra toda no olho. É sempre só um pouquinho para depois a gente levar o restinho dessa sombra para cima e ficar o degradê. Que o degradê nada mais é do que isso. É a cor mais forte vindo para cima clareando, certo? Então, a primeira dica, não use essa sombra acima do ossinho. É sempre só aonde fica aqui a bolinha do olho mesmo, tá? Nessa parte onde a gente chama de pálpebra móvel. Outro ponto importante. Eu não sei quantos pincéis para esfumar tu usa. Acredito que tu não use muitos, até porque isso dificulta também na hora que a gente vai fazer o esfumado. Eu uso só um. O meu preferido do momento tá sendo esse aqui da EcoTools, que ele é um pincel redondinho, mais fofinho, então ele facilita o esfumado da sombra. Se tu é que nem eu e tu tem um pincel para esfumar, eu indico que tu tenha uma toalhinha, né? A minha toalhinha de sempre da maquiagem, eu lavo, mas ela está manchada mesmo. Para o quê? Tirar o excesso de sombra, de outras cores de sombra que possa estar no pincel. Por quê? Aí tu vai pegar uma sombra marrom, uma sombra mais terra, um rosado mais fechado, né? E tu tá aí com o teu pincel
vou chutar aqui, com uma cor azul, com preto, com outras cores de sombra. Não vai ficar legal, até porque a primeira vez que tu for esfumar, ele vai ficar mais forte, porque a cor realmente tá mais pigmentada aqui, né? Então, aplica no olho, ele já vai começando a sumir um pouquinho do pincel. Minha segunda indicação é sempre tira todo o excesso aí de sombra que tiver no teu pincel. Lembra que para não estragar as cerdas, sempre assim, não achata essas cerdas porque tu vai estragar o teu pincel e ele vai ter menos tempo de uso. Então, sempre, tá? Limpou esse pincel? Seguinte, tu tem duas opções. Tu pode, bem tranquilamente, aplicar a sombra com o próprio pincel que tu vai esfumar, tá? Não tem problema nenhum. Só tome cuidado porque ao pegar sombra com um pincel muito grande, tu pode ultrapassar essa sombra do local onde tu quer. Então, cuidado ao aplicar a sombra com o próprio pincel de esfumar. Tenha só esse cuidado mesmo, essa atenção, tá? Porque senão depois vai ser mais difícil de tu esfumar. Mas se tu quiser, tu pode ter esses pincéisinhos bem simples, os pincéis de esponja. Eu não sei se vocês usavam, se vocês tinham pincel, se vocês costumavam se maquiar quando vocês eram menores, mais jovens, assim, não sei que idade vocês têm também, né? Se são da minha idade, por exemplo, assim. Pincéis simples, tá? Pode ser um pincel de esponjinha, pode ser um pincel mais achatado, o pincel que fica mais fácil de vocês aplicarem essa sombra nos olhos, porque o primeiro passo vai ser só aplicar essa sombra nos olhos. A gente não vai fazer mais nada nesse começo, tá bom? E aí, se tu for usar, então, o pincelzinho, esse pincel de esponja, lembra de limpar ele também pra não misturar as cores, tá? Porque isso não vai ficar legal. Então, aqui tô com o meu pincel limpo e eu gosto de aplicar a sombra com o pincel de esponja. É mais fácil, eu já sei onde eu vou aplicar a sombra e evito de passar com essa sombra para onde eu não quero. Então, assim, tu vai escolher a cor de sombra, beleza? Tu já escolheu a cor de sombra? Vamos para a prática, então. Eu vou escolher essa daqui que fica um tom de sombra super elegante. Para te usar no teu dia a dia, se tu gosta, é perfeito, tá? A gente pega a sombra mesmo, tá? Passa esse pincelzinho aqui na sombra, em todos os lados do pincel, né? Então, gira um pouquinho ele para poder pegar em toda a extensão do pincel. E a primeira coisa que a gente vai fazer mesmo vai ser aplicar, tá? Então, sem mistério, deposita essa sombra nos olhos e aí tu vai ver que conforme tu vai depositando, a sombra já vai ficando mais clara. Sinal de que tu tem que pegar um pouquinho mais. Então, vamos lá. Pegar mais um pouquinho, até eu conseguir colocar essa sombra em todo o olho. E aqui, gente, não precisa ficar perfeito, não precisa ficar retinho. A ideia aqui agora, nesse momento, é aplicar a sombra para vocês começarem a entender como que funciona o esfumado. Como que o esfumado vai se formando. E é por isso que eu indico que vocês não ultrapassem do côncavo. Vocês estão vendo que não tem sombra aqui no meu ossinho? Ó, a minha sombra tá até aqui. É o limite. Eu posso chegar com essa sombra até ali porque eu tenho bastante espaço. Mas, independente do teu tipo de olho, o ideal é não passar da tua pálpebra móvel, tá? Então, do teu ossinho. Onde está o teu ossinho, essa sombra vai ser sempre aplicada um pouquinho para baixo. Não ultrapassa essa sombra do côncavo, porque o degradê vai começar dali para cima. E aí, tu vai vir o quê? Ó, batidinha, vem aplicando, não precisa esfregar a sombra. Outro ponto bem importante também é o seguinte, dependendo da sombra que tu tiver em casa, pode ser que ela não pigmente muito. Então, uma alternativa é, escolha uma marca de sombra que tenha boa pigmentação para ti não precisar ficar
esfregando essa sombra nos olhos para a sombra pigmentar, tá? Quanto mais pigmentada for a sombra, mais fácil vai ser para te fazer o esfumado, tá bom? Sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Aproveitem e encaminhem a live para mais mulheres. Vamos aprender a fazer o esfumado de uma vez por todas. E aí, a gente tá com o nosso esfumado, né? A base dele praticamente pronta. E o que a gente vai ter que fazer a partir de agora? A gente vai ter que desmarcar essa parte onde a gente aplicou a sombra, certo? Porque sair assim não dá. Fica uma marcação, né? Eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar bem certinho onde tá a marcação no meu olho, tá? Mas dessa forma não fica legal, porque o ideal é a gente o quê? Começar a clarear um pouquinho essa sombra para cima, para essa sombra ficar bonita. E a primeira coisa que tu vai fazer agora é com um pincel limpo. Tu não vai pegar sombra nesse momento, porque a primeira coisa que tu vai fazer vai ser desmarcar, vai ser somente desmarcar essa sombra que tá aqui. Com o pincel limpo é suficiente. Dessa forma, tu vai conseguir perceber como que funciona o esfumado. E aí vai começar a ficar mais fácil toda vez que tu precisa fazer. Então, o que a gente vai fazer agora? Com o pincel limpo, aqui eu vou fazer movimentos de vai e vem e movimentos circulares. Justamente para isso, para desmarcar e para já começar a levar essa sombra um pouquinho mais para cima, para essa marcação que ficou no olho, ela começar a desaparecer. E aí a gente já começa a construir o esfumado. Então, o que a gente vai fazer? Movimento de vai e vem e movimento circular. Em que ordem, Fran? Não tem ordem. O principal aqui é tu perceber que a tua sombra, ela tá começando a se destacar um pouquinho e ela já tá começando a subir. Com, obviamente, uma cor mais clara, né? Ela vai sumindo um pouquinho nos olhos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai começar aqui, ó, com um espelhinho bem perto, tá? Eu gosto sempre de ter o espelho bem perto, porque isso facilita também a gente enxergar se a marcação já tá sumindo. Se tu começar a perceber que essa marcação tá sumindo, tu tá no caminho certo. E aí, o que a gente vai fazer aqui, ó? Só tirar essa marcação. E assim, gurias, não, a palavra não aqui não será usada. O ideal é que tu esteja com essa mão leve, tá? Então, assim, quanto mais próximo das cerdas do pincel tu pegar, mais tu vai fazer força para esfumar. Então, vai pegando já a prática aí de pegar na pontinha do pincel para tua mão ficar mais leve também, tá? Então, a única coisa que vai fazer aqui vai ser movimento de vai e vem, movimentos circulares, até porque se tu começar a esfumar essa sombra com muita força, tu pode tirar a preparação do olho ali que tu já fez, que o ideal é tu aplicar primeiro uma base ou um corretivo, selar para essa sombra deslizar mais fácil, tá? Vamos ver que a Claudete perguntou. E para quem gosta de uma sombra mais marcante? Depende, tá? Tu comentou que gosta de uma cor mais cheguei e gosta de usar sombra todos os dias. Se for a sombra preta, por exemplo, eu indico que primeiro tu faça uma base com o marrom e depois tu venha esfumando com o preto, mas sempre aplicando pouco produto e esfumando primeiro. Porque quando a gente aplica muita sombra logo de cara é mais difícil de esfumar. Então eu sempre digo, é melhor tu aplicar um pouquinho a mais do que tu aplicar demais e não conseguir esfumar, tá? Então sempre cores mais fortes, cores mais marcantes, a gente vai fazer a aplicação com pouco produto, vai esfumando e depois tu intensifica a cor se for o caso, tá? Esse é o mesmo cuidado na hora de aplicar a sombra mais clara, por exemplo, né? Então, sombras coloridas, a mesma coisa. O ideal é sempre tu ir aplicando a sombra na pálpebra móvel, tá? Antes do ossinho, pega o pincel limpo e vai esfumando essa sombra pra cima. Depois, se quiser dar uma pigmentadinha um pouquinho mais, é a mesma coisa, tá? E aí, aqui, eu já percebi que
a minha sombra, ela tá um pouquinho mais clara e ela já tá um pouquinho mais pra cima. Ela já tá vindo mais pra cima, ó. E aí, a gente começa os ajustes. Pela sombra aqui do celular, eu já percebi que tava faltando sombra num cantinho pra eu poder deixar ela bem bonitinha. E aí, eu já percebi que a minha sombra, ela estava só até aqui. Agora, eu já tenho sombra um pouquinho mais acima da onde eu apliquei, que é aqui no nosso côncavo, tá? Testa aí, Cláudia, depois e me avisa se deu certo, tá? E o esfumado a gente começou a construir, tá? E aí, outra coisa que é importante que tu observe. Qual que é o tom dessa sombra que tu gosta no teu dia a dia? Se tu é uma pessoa que tu gosta de sombras mais neutras, só esse esfumado já tá perfeito. Já tá ótimo. Pra mim aqui, dessa forma, já tá ótimo. Eu não intensificaria mais. Vocês conseguem perceber que a sombra ela tá mais pra cima ou pra vocês não aparece muito? Pra mim, só olhando pelo meu espelho, eu só tô mesmo sem sombra bem próxima que a minha sobrancelha. Esse é o esfumado, gurias. Aí tu pode dar uma alongadinha se tu quiser, pode dar uma puxadinha dessa sombra um pouquinho mais pra fora. Tu pode subir com essa sombra bem próxima à sobrancelha, não tem problema, tá? Aparece? A live vai ficar salva assim. E gurias, é isso. Muitas vezes a gente erra na hora de fazer o esfumado porque a gente aplica muito produto, a gente aplica produto quase em todo o olho e a gente não consegue ter espaço no olho para fazer o degradê. Então, se tu tem um olho, por exemplo, pequeno, com pouco espaço entre a tua pálpebra móvel e a tua sobrancelha, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai aplicar sombra até onde até abaixo do teu ossinho, né? Aí na tua casa, faz o teste. Onde tá o teu ossinho? Tu vai aplicar a sombra sempre para baixo desse ossinho e depois tu só vai vir esfumando essa sombra para cima, tá? Só vai vir trazendo o restinho dessa cor para cima, porque o esfumado nada mais é do que isso. Sabe? É a gente conseguir essa transição de cores. E se tu quer a sombra um pouquinho mais forte, que aqui também, nesse caso, dá pra ser, tu pode aplicar um pouquinho mais de sombra no pincel e vir desse meinho do olho, do côncavo, tá? Do ossinho e dar uma marcadinha a mais. Só que aí, tu precisa ter o cuidado de não aplicar muito produto. É por isso que é importante aplicar pouco produto. Aplica pouca sombra e esfuma. Aplica mais um pouquinho e esfuma. Porque se tu aplicar sombra demais e tu não conseguir esfumar, teu esfumado vai dar errado. Então, é sempre pouquinho produto até tu pegar o jeito, a prática. E aí, tu vai conseguir fazer o esfumado de olhos fechados. Então, vamos lá. Eu vou intensificar um pouquinho mais aqui. Eu gosto sempre de aplicar, mesmo que eu vá reforçar essa sombra, sempre abaixo do côncavo. Do ossinho, sempre abaixo do ossinho, e aí eu vou desmarcar essa sombra e vou levar essa sombra sempre para cima. Gente, essa cor de sombra é maravilhosa para o dia a dia, fica muito elegante. E o nosso esfumado tá pronto. Se tu quiser, tu ainda pode... Eu gosto do outro. Tu ainda pode pegar uma sombra cintilante. Nesse caso, eu peguei a dourada porque é a sombra que eu tô aqui. Tu pode aplicar aqui abaixo da sobrancelha. Eu gosto de sombras mais clarinhas pra iluminar abaixo da sobrancelha, mas é só pra demonstrar pra vocês aqui. Pra fazer um pontinho,
de iluminação. Pra nossa maquiagem ficar o quê? Linda! E aí a gente vem mais uma vez e só dá uma misturadinha nessas cores. Tá com medo de pegar o teu pincel de esfumar para misturar essas duas cores? Como o ideal é sempre tu colocar uma base de corretivo ou base mesmo em pó antes de aplicar a sombra, tu pode vir com o dedo mesmo. Só dar uma misturadinha nessas duas sombras pra não ficar aquela marcaçãozinha entre as duas. Então é bem tranquilo, gurias. Percam o medo de fazer o esfumado na maquiagem do dia a dia de vocês, tá? Isso vai fazer toda a diferença no dia a dia de vocês e na autoestima também, né? E aí agora eu vou fazer o outro lado para eu poder finalizar esse olho com vocês, que eu vou fazer o meu delineado com sombra, passar uma máscara de cílios e aí a gente já pode conversar sobre os produtos para preparação de pele, que vocês disseram que vocês têm um pouco de receio. Vocês não se sentem confiantes, tá? E aí a gente termina de bater um papo. E já falamos também sobre preparação de pele, que é uma parte bem importante da maquiagem do dia a dia. Tanto para quem precisa trabalhar, quanto para quem tá em casa, trabalha home office, trabalha em casa mesmo, independente da profissão. É sempre importante a gente usar a maquiagem no dia a dia, porque isso melhora, isso devolve a nossa autoestima. E quando uma mulher tá com a autoestima elevada, não tem pra ninguém, gente. Uma mulher com a autoestima elevada não quer guerra com ninguém. E é tão bom quando a gente se sente bem, quando a gente usa a maquiagem, a gente se sente bem, né? Então, a gente vai fazer aqui um esfumadinho. Vocês perceberam que agora nesse olho fica mais fácil, né? E como eu já estou acostumada, desse lado já estou acostumada, não, eu tenho a prática. E aí, o ideal depois é tu conferir se essa sombra está na mesma intensidade dos dois lados. E ir ajustando esse tom, né? Mas aqui é bem tranquilo. Esses são os toques finais da maquiagem, né? Se está pegando sombra pra vocês. Eu confiro no meu espelho e na imagem que tá aparecendo na live. Às vezes pode ser que seja sombra, mas pra aparecer bem perfeitinho aí pra vocês, eu ajusto aqui. Dei uma alongadinha a mais no outro e vamos deixar os dois na mesma altura. Entende? Então, o esfumado nada mais é do que essa transição de uma cor mais forte para cor mais clara, tá? E o pulo do gato aqui realmente é tu aplicar pouco produto e esfumar essa primeira vez com um pincel limpo. Porque só assim tu já vai desmarcar aquela sombra que tu só aplicou nos olhos e automaticamente tu já vai ter um esfumado. E aí vai depender se tu quer um esfumado mais
intenso ou se tu quer um esfumado realmente bem clarinho, tá? Mas dessa forma que eu ensinei pra vocês aqui, vocês já vão ter um resultado muito legal no esfumado de vocês. Vocês vão perceber que o esfumado muda totalmente de nível, tá? Então não precisa aplicar muito produto. Aplica pouco produto e esfuma. Se precisar, tu volta com mais produto. Vamos ver, vamos ver. O delineado pra mim é o mais difícil. Tento várias vezes e não dá certo. Paula, delineado. O tema da live não é delineado, mas vamos lá. Eu não gosto de deixar ninguém com dúvida, tá? Delineado, a gente tem várias formas de fazer o delineado, tá? Por exemplo, a gente pode fazer o delineado com sombra, com delineador líquido, com delineador em gel, com lápis de olho. Então, assim, o ideal é sempre a gente começar pela sombra. A sombra é sempre mais fácil. Por quê? Por causa da textura da sombra. Ela é mais fácil. E aí depois a gente vai testando com outros itens, como por exemplo, o lápis de olho. Aí depois, se tu é uma pessoa que tu gosta, por exemplo, de delineador líquido, aplica a sombra embaixo ou aplica o lápis de olho embaixo primeiro, né? Que eu digo, aplica a sombra primeiro, faz o traço e depois tu vem com o delineador líquido. Delineador líquido, se tu aplica ele direto na pele, sem a base da mesma cor do delineador, o que vai acontecer? A tua pele pode sugar o produto e o delineado não fica bonito. Ele fica todo marcado. Então, o ideal é sempre fazer uma base embaixo da cor do delineado, se tu for usar o delineador líquido. Se for o em gel, por causa da textura, já não precisa. Não precisa fazer base porque o delineador em gel, ele por si só já fica com um resultado bonito. Mas é treino. Delineado, gente, tem que treinar muito. Tem que treinar muito mesmo, até porque como ele é o delineado, ainda mais se tu for fazer gatinho, o delineado gatinho, ele precisa ficar o mais parelho possível, porque senão dá pra ver de longe mesmo. Com a sombra a gente consegue esconder um pouquinho, porque a sombra ela fica mais natural, fica mais... fica o degradê ali, né? Então a gente consegue ter um resultado diferente. Agora com o delineado, gente, a mão precisa ser uma mão firme, a mão precisa... tu não pode tremer com a mão, porque senão vai ficar toda aquela marquinha da tua mão. E como que a gente aprende a fazer um delineado perfeito? Treinando. E o delineado tem que treinar bastante mesmo. Mas tem algumas dicas para fazer o delineado gatinho. Se for o delineado só na pálpebra, aí é mais fácil. Aí é mais fácil de treinar, tá? Vamos terminar aqui, então. Eu, gente, vou dizer pra vocês, amava fazer delineado com delineador líquido. Não sei se é porque era mais difícil de fazer e como eu conseguia fazer, então eu usava o delineador líquido. Mas, ultimamente, a minha paixão está sendo fazer delineado com sombra, gente. É muito mais fácil, fica bonito igual. E, pra mim, pro dia a dia, é perfeito. Então, vamos lá. Só vou fazer a raiz mais escurinha aqui, pra eu terminar esse olho, pra não ficar estranho pra vocês aí na live. Isso aqui é bem rapidinho. E aí, gurias, é o seguinte. Vamos dar dica de delineado, já que, ó, dicas extras. Isso nem estava no roteiro. Eu gosto também de fazer o delineado com sombra com o próprio pincelzinho de espuma. Por quê? Esse pincel que eu tenho, ele é mais durinho, tá? Ele não é muito fofo. Eu consigo, com a pontinha dele, ter mais firmeza na minha mão, tá? E aí fica mais fácil. Da mesma forma que a gente aplica a sombra, a gente aplica pouco produto e sempre bem rente a raiz dos cílios. Porque se tu quiser engrossar esse delineado depois, a base ali, bem rente à raiz dos cílios, já tá feita. Então, a gente aplica sempre um pouquinho o produto fazendo o traço mais fino, pra se depois tu quiser deixar esse traço um pouquinho mais grossinho, não tem problema, tu vai conseguir. Difícil é tu fazer o traço mais grosso e tentar deixar ele mais fino depois.
Por isso que é sempre importante pouco produto. Pega um pouquinho, faz o traço, pega um pouquinho, faz o traço. Pra gente evitar o erro. Na maquiagem, quase tudo tem conserto, tá? Mas quando a gente tá fazendo a nossa maquiagem do dia a dia, a gente quer praticidade. A gente não quer ficar corrigindo toda hora. Então, vai aos pouquinhos e conforme for precisando, tu vai ajeitando esse delineado. E o ideal também aqui é sempre tu ter um espelho. Tu nunca ficar olhando pra baixo pra fazer o delineado, sempre pra cima. Mas aí aqui, como eu precisava da outra mão, mas vamos fazer. Porque fica mais fácil da gente ver também onde que a gente tá aplicando esse delineado. Essa sombra. Aí aqui o que eu disse pra vocês do delineado antes. Agora, depois de ter feito essa base pretinha aqui, eu tenho um delineador líquido e eu quero aplicar por cima porque fica mais pretinho, destaca mais. Agora é o momento. Agora tu pode vir com um delineador líquido e terminar o teu traço no olho, que já vai ficar bem mais pigmentado, vai ter mais durabilidade também. E se tiver alguma imperfeição, vai ser difícil de ver porque tu já tá com uma base embaixo, tá? Então o delineador, por ser líquido, ele marca um pouquinho a mais mesmo, tá? E aí, eu quero saber de quem tá aqui na live comigo, se vocês costumam usar algum hidratante antes de aplicar a base, algum primer, um tônico, uma vitamina, sei lá, uma vitamina C. São acostumadas a passar alguma coisa antes da preparação de pele? Que agora eu quero conversar um pouquinho sobre a gente ter mais confiança na hora de aplicar os produtos para a preparação da pele. E aqui vai ser um papo bem descontraído mesmo, é só para entender vocês, para eu poder trazer na próxima live esse assunto pra gente conversar, tá? Hidratante. Não usar hidratante antes da preparação de pele é pedir pra base ir embora rapidinho, independente do tipo de pele que vocês têm. Vocês sabiam que o tipo de pele que vocês têm também interfere no produto que vocês vão usar antes da base? Então, dependendo do hidratante que tu tá aplicando, antes de passar a base, ele pode estar atrapalhando ou ajudando no resultado final da tua maquiagem. Gente, eu vou ter que comprar um rímel novo. Esse aqui já não tá dando conta. Usa hidratante e protetor solar. Protetor solar não pode faltar também de jeito nenhum. Esse independente do tipo de pele que tu tem. Protetor solar é o produto mais importante da maquiagem e da preparação de pele e da tua vida. Porque isso vai... O protetor solar, ele vai prevenir manchas, envelhecimento precoce. Enfim, vocês já sabem da importância do protetor solar na nossa vida, né? Então, assim, gurias, vamos falar um pouquinho, bem rapidinho aqui pra vocês. Como eu já tinha prometido lá nos stories, então assim... Quando a gente vai fazer a preparação da pele, a gente precisa pensar o seguinte. Qual é o meu tipo de pele? Se tu souber isso, tu já vai sair na frente... Em questão de resultado, o resultado da tua maquiagem ao longo do dia vai mudar muito, tá? Mas o que eu quero que vocês entendam?
A bruma, tá? Ela sempre vai vir ela sempre vai vir mais líquida, tá? A bruma, ela ajuda a fixar a maquiagem e normalmente também, como ela é mais leve, mesmo que ela seja hidratante, qualquer tipo de pele pode usar. Normalmente, a bruma, ela tem uma função de ajudar a fixar a maquiagem, mas também de hidratar a tua pele, tá? De tirar aquele aspecto ressecado da pele, que às vezes a pele mista e oleosa também tem, né, em alguns pontos. E a bruma, ela é um produto bem versátil. Tu pode usar antes de aplicar a base, aplica, deixa ela secar, e depois da base, depois de toda a preparação da pele, tu pode aplicar essa bruma depois também, pra tirar aquele aspecto ressecado que fica do pó, pra devolver a hidratação natural da pele. Então, é um produto que tu pode usar tanto antes quanto depois, independente do tipo de pele que tu tenha, tá? Que normalmente a bruma aí, como ela é líquida, ela não vai atrapalhar, né, pensando assim em tipo de pele. Agora, primer. Gente, primer existem vários e existem de várias texturas. Tu vai encontrar em gel, tu vai encontrar ele mais branquinho, tipo um hidratante. Tu vai encontrar primers também que vem tipo aqueles corretivos em pasta que vem... que ele é bem mais... tu demora um pouquinho para tirar o primer da embalagem ali. E aí, o que eu quero dizer? Quanto mais líquido, quanto mais em gel, melhor para quem tem pele oleosa. Porque a pele oleosa gosta desse tipo de produto. Mais líquidos, mais leves, vai absorver melhor. Normalmente, quem tem pele seca dificilmente vai ter poros abertos, então pode usar um primer aí que seja veludado, que dê aquela sensação de pele viçosa, de pele viçosa mesmo, tá? Então, por exemplo, eu tenho pele mista. Eu gosto do primer da Biang porque ele é um gelzinho, ele é líquido. E a minha pele se adapta super bem com esse tipo de produto. Inclusive, esse daqui, ele é mais brilhosinho para deixar a pele um pouquinho mais glow, mas ele é ótimo. Tem também sérums que tu pode usar antes do primer, tá? O sérum vai ser a mesma coisa, ou vai ser para hidratação ou vai ser para um controle de oleosidade. Qual que é o tipo de pele que tu tem? É só tu escolher o sérum para te ajudar a hidratar ou um sérum que vai te ajudar a controlar a oleosidade, por exemplo. Então, quem tem pele mista e oleosa pode usar um sérum em gel até para ajudar a hidratar, mas aí tem que cuidar da textura e pode aplicar o primer depois para fechar os poros, só onde tem poro aberto. E quem tem a pele mais seca pode optar aí por um hidratante pesadinho, um hidratante, ó, que seja mais branquinho, pode ser um hidratante um pouquinho mais pesado, sabe? Pra realmente devolver a hidratação. E depois pode usar um primer com essa sensação mais aveludada, que vai ajudar a trazer o viço pra pele, tá? O viço que a pele mista já tem. Então, a gente precisa cuidar mais a questão da textura do produto pro tipo de pele que tu tem. E aí, não precisa mais não ter confiança para usar os produtos, tá? Porque um produto tu vai usar para proteger a tua pele ou para hidratar a tua pele na textura correta para o tipo de pele que tu tem. E o primer vai vir ou para fechar os poros, se tu tem pele mista e oleosa, ou para hidratação se tu tem a pele seca, tá? Então é só identificar aí e comprar o produto certo e aí tu pode usar, por exemplo, tu pode usar o teu hidratante, tu pode usar o teu protetor solar e tu pode usar o teu primer bem tranquilamente. Depois segue fazendo a pele da forma que tu achar melhor. Tá bom? Com o teu protetor solar com cor, com o teu BB cream, com tua base, com o que tu gostar de fazer aí a maquiagem pro teu dia a dia. Tá bom, gurias? Se têm alguma dúvida, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta, pode me chamar. Que daí a gente pode bater um papinho aí. Porque o mais importante na hora da gente fazer a maquiagem é a gente saber que tipo de maquiagem a gente gosta e como que a gente vai fazer essa maquiagem, né? Eu sei que tem poucas pessoas que falam sobre o tipo de pele, mas quando a gente quer ter um resultado bonito,
na nossa maquiagem do dia a dia, a gente precisa entender que o tipo de pele é importante, tá? E é por isso que eu falo bastante sobre isso. Quando vocês descobrirem que entender sobre o tipo de pele vai fazer diferença na maquiagem de vocês, vocês vão ver como muda, tá? Então, assim, gurias, espero que vocês tenham gostado. A Pauline perguntou em que momento devo usar o sérum ou a vitamina. Sempre antes do protetor solar. Porque normalmente os sérums, vitaminas, eles não têm fator de proteção solar. Então a gente usa sempre antes do protetor solar. Passa o sérum primeiro, o diácido meu Deus, esse é um trava-língua, né? Tu pode usar um sérum de ácido hialurônico, uma vitamina C, um sérum para controle de oleosidade, um sérum para hidratação mesmo. Tem vários, né? Hoje em dia. Deixa eu lembrar de outros. E aí sim, depois tu usa o protetor solar, porque é o protetor solar que fecha toda essa parte da pré-preparação de pele pra gente poder aplicar a base e que a pele esteja preparada para receber essa base. Tá bom? Guria, vocês têm alguma pergunta? Tem alguém que quer conversar um pouquinho comigo? Pode me avisar pra gente bater um papinho, que ainda tem um tempinho aqui. Sempre às ordens. Então, assim, guria, com relação ao esfumado dos olhos, é sempre importante estar com os pincéis limpos, aplicar pouco produto, aplicar em pouco espaço do olho pra gente conseguir esse efeito de degradê, tá? E assim, ter um pincel fofinho também pra esfumar essa sombra, porque vai ajudar. Movimentos de vai e vem, movimentos circulares para desmarcar e já para começar a levar essa sombra para cima e fazer o degradê. Incrível. Certo, gurias? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês treinarem o esfumado em casa, me contem, que eu quero saber se foi fácil, se vocês conseguiram. E a gente se vê sexta-feira na live às 12h21. Combinado? Eu deixo o tema da live para vocês nos stories, combinado? Nossas lives são segunda, quarta e sexta-feira, tá bom? Deixem sempre esse tempinho aí do meio-dia reservado para vocês almoçarem comigo. Vocês almoçarem e eu estou aqui na live conversando com vocês, mas pra gente ter companhia na hora do almoço. Combinado? Espero que vocês tenham gostado. Aguardo vocês na live de sexta-feira e beijos! Eu fui! Deixa teu comentário na live depois.